Quero te atualizar sobre o São Paulo. O Tricolor vê a possibilidade de faturar bastante dinheiro na reta final de Campeonato Brasileiro. Enfim, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de bastidor, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, ativa todas, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Nesse domingo tem a tradicional live, aquela que fecha o expediente esportivo do fim de semana. Deixa like também, porque o YouTube reconhece os vídeos legais como aqueles com muitos likes e recomenda para mais pessoas. Bora falar agora sobre o São Paulo atrás de dinheiro. O Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e essa realidade foi transmitida para os atletas. Até por isso, o São Paulo está tentando encarar essa reta final de Campeonato Brasileiro com a máxima seriedade possível. Há muito dinheiro envolvido. Você sabe que do primeiro ao 16º colocados, todos recebem um prêmio relacionado ao direito de transmissão. O primeiro colocado ganha 45 milhões de reais e é uma escadinha com esse valor sendo diminuído até o 16º colocado. E aí eu quero explicar para vocês a realidade do São Paulo. Hoje, Tricolor é o 10º colocado, se terminar nessa colocação, vai embolsar 24 milhões e 700 mil. O adversário desse domingo é o Cuiabá dentro de casa. O Cuiabá é o 9º. Se o São Paulo vence o Cuiabá, o São Paulo ultrapassa o Cuiabá e teria, em vez de 24 milhões e 700, teria 27 milhões de reais. Já é um acréscimo interessante. Mas é possível querer mais. Com uma vitória, o São Paulo salta hoje. Vai para 49 pontos, o Atlético Paranaense tem 52, a diferença de 3 pontos. Daria para buscar nas 3 rodadas finais. E aí, se você salta do 9º para o 8º lugar, você ganha 4 milhões e meio de reais a mais. Se o São Paulo consegue ultrapassar o Cuiabá, consegue ultrapassar o Atlético Paranaense e também ultrapassar o Fluminense, que deve abdicar das últimas rodadas do Brasileirão de olho no Mundial de Clubes, o São Paulo poderia ter uma diferença de 6 milhões e 800 mil reais em relação aos 24 milhões e 700 mil que tem em mãos. Estamos falando de quase 7 milhões de reais para 4 rodadas, bastante dinheiro em jogo. Isso já foi levado aos atletas e os jogadores do Tricolor prometeram se esforçar nessa reta final de competição. Ainda sobre o São Paulo, nesse sábado rolou votação para novos 100 conselheiros e das 100 cadeiras, 88 ficaram com conselheiros da situação, o que só prova que Júlio Casares terá enorme facilidade em ser reeleito presidente. A grande maioria dos 260 conselheiros integram a situação, a oposição cada vez menor dentro do Tricolor. Uma exclusiva, essa super importante. Desde que o nome do Ferreira surgiu como possível reforço do São Paulo, sempre adotei um tom pessimista, porque todas as partes que eu ouvia diziam que as chances eram pequenas. O São Paulo quer muito, Ferreira torcedor do São Paulo, mais difícil o negócio com o Grêmio, difícil o acerto com o Ferreira. A coisa mudou. Não sei se por conta desse patrocínio novo, que vai garantir ao São Paulo 50 milhões de reais por ano. Confesso que eu não sei o motivo, não sei o que fez mudar. Mas o São Paulo parece ter aberto os cofres. E ouvi de uma pessoa próxima ao Ferreira uma frase importante. A frase é: o São Paulo vai precisar melhorar um pouco a proposta, mas o Ferreira está fazendo de tudo para jogar no Tricolor, fecha aspas. Confesso que nunca havia ouvido nada a respeito ou semelhante desde que o Ferreira passou a ser especulado no São Paulo. Contei para vocês que o presidente Júlio Casares adora o Ferreira, contei para vocês que a comissão técnica entende que o Ferreira seria super importante na busca por atletas de velocidade para o lado do campo. A situação do Ferreira no Grêmio já está definida, ele tem contrato até dezembro de 2024 e não permanecerá para o próximo ano. Há dentro do Grêmio um desgaste muito grande do empresário dele com a diretoria e do próprio Ferreira com o Renato Gaúcho. Então a coisa avançou, a coisa melhorou. Hoje dá para dizer que o Ferreira está se esforçando para jogar no São Paulo. Ele tem proposta boa do México. A oferta mexicana é melhor do que a do São Paulo. O São Paulo precisa se aproximar um pouco dessa oferta para que o martelo possa ser batido em relação ao jogador. Depois o acordo com o Grêmio vai depender de algumas circunstâncias, eventualmente colocar jogadores no mercado, enfim, a coisa... Pela primeira vez eu vejo possibilidade real de o Ferreira atuar como reforço do São Paulo no próximo ano. Queria saber a opinião de você, torcedor tricolor, quanto o Ferreira seria importante. Use o espaço para comentário, deixe like, se inscreva.
Bora falar sobre o São Paulo, que teve dinheiro bloqueado. A Justiça decidiu bloquear 12.200.000 por conta de uma dívida do São Paulo com o ISS, o Imposto sobre Serviço. O problema é que a Justiça só conseguiu encontrar nas contas do São Paulo R$1,5 milhão. É essa grana que está bloqueada. Os outros 10.700.000 não foram encontrados. Até por isso, a Justiça pretende penhorar e bloquear bens. Recentemente, o São Paulo, por conta dessa dívida, chegou a sugerir e deu como garantia equipamentos de informática. O problema é que a prefeitura não aceitou esses equipamentos, entendendo que eles são muito velhos e não teriam o valor necessário. O São Paulo contesta essa cobrança, diz que a dívida não é tão grande. Só para você entender o porquê desses 12.200.000 de dívida, isso se refere à exploração de direitos de arena, bilheterias, cadeiras cativas e camarotes, além de loterias esportivas. É mais um problema financeiro do São Paulo. Tenho um contato para vocês que o Tricolor passa por enorme aperto financeiro e precisa de uma ou duas grandes vendas na virada do ano. Até por isso, Beraldo, Rodrigo Nestor, Wellington e Pablo Maia, um desses caras deve ser negociado, talvez até dois. Antes de mudar de assunto, só falar sobre o São Paulo, contar que tem eleição para conselheiro no Tricolor. Nesse sábado serão eleitos 100 novos conselheiros, que vão se juntar a outros 160 conselheiros vitalícios para a escolha do novo presidente. A expectativa é de que a situação, o grupo de Júlio Casares, emplaque pelo menos 80 dos 100 conselheiros que serão conhecidos nesse sábado. Dessa maneira, ampla maioria e a reeleição do Júlio Casares está garantida. A oposição, inclusive, nem indicou um candidato. Existe o risco ou a chance de esse candidato nem aparecer e o Júlio ser aclamado como novo presidente para mais 3 anos de gestão. Hora de falar sobre Lucas Moura, repercutindo uma entrevista que ele deu ao jornal The Guardian, lá da Inglaterra. Foi perguntado a respeito do seu futuro. Contrato com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. O Tricolor tenta há semanas convencer o Lucas Moura a estender seu vínculo por 3 anos. Lucas disse o seguinte, abre aspas, estamos negociando, mas quero terminar e depois sentar com a minha esposa, discutir o assunto e tomar essa decisão de cabeça fria, fecha aspas. Por terminar, ele se refere a terminar o Campeonato Brasileiro. Ele quer encerrar a temporada para sair de férias com a esposa e tomar a decisão sobre ficar ou não no Tricolor. Há otimismo de que ele terá seu contrato renovado e a contratação do Luiz Gustavo passa um pouco por isso. O Lucas Moura foi um daqueles que influenciou o Luiz Gustavo a assinar contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Lucas se refere às emoções que viveu nesse retorno ao Morumbi. Ele diz o seguinte, abre aspas, voltar e vencer a Copa do Brasil foi muito especial, uma das maiores conquistas da minha carreira. Retornar ao time que amo, que é como uma segunda casa para mim, vencer e sentir essa emoção não tem preço. Jogar pelo São Paulo é diferente, é o clube que me formou, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Lucas ainda falou que a volta ao Brasil também passa pelo sonho dele de retornar à seleção brasileira. Isso me parece um pouco mais difícil. E você tem palpite sobre o futuro do Lucas Moura? Fica ou vai embora? Se tivesse que chutar, chutaria que o Lucas permanecerá no Tricolor para 2024. Bora fechar o vídeo para te explicar ou para explicar para vocês quais as chances de Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que pertence ao América, pintar no São Paulo. Esse é o nome do Tricolor para jogar ao lado do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já foi contratado, realizou exames médicos, assinou contrato por uma temporada. Ele é o segundo reforço garantido, o primeiro Eric, atacante que pertencia ao Ceará. Pois bem, sobre o Martínez, o São Paulo já entrou em contato com o Marcos Salum, que é o homem forte do futebol do América, já perguntou sobre as condições, já falou inclusive com o staff do jogador, mas há uma questão financeira complexa. O São Paulo tem pouco dinheiro para investir em contratações. Os dois primeiros reforços, tanto o Luiz Gustavo quanto o Eric, chegam a custo zero. No caso do Martínez, isso é impossível. O América não topa emprestá-lo, só aceita vender. E vou dizer mais, ouvi do Marcos Salom a seguinte frase, o Martínez só sai se pagar. E é caro, viu? Fecha aspas, afirmou o homem forte do departamento de futebol do Coelho. São Paulo passa por crise, dificuldades financeiras. Resta saber se vai conseguir essa grana para comprar um atleta que na atual temporada tem 59 jogos, 1 gol e 8 assistências e é namorado especialmente pelo Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, desde a época em que ainda defendia o Barcelona de Guayaquil. Curtiu o vídeo? As informações? Deixa like, compartilha, se inscreve, enfim, tô aguardando a presença de vocês.